Que bom que temos um bom público hoje aqui, e um público de homens. Eu vou dispensar as mulheres. Mas hoje a nossa palestra tem a ver com a masculinidade dos meninos. Amanhã falaremos sobre a feminilidade das meninas. Isso porque não penso que fique bem a masculinidade na menina ou a feminilidade no menino. Nosso projeto é mesmo alertar famílias, alertar igrejas, obrigado, meu irmão, sobre esses dias difíceis. Cícero foi um senador romano, antes de Cristo, que dizia assim: ó tempora o mores, que tempos estes que nós estamos vivendo. Cícero já reclamava disso antes de Cristo. Mas hoje nós podemos dizer a mesma coisa: que tempos são esses, que tempos difíceis. Então eu queria já começar com esta afirmação. Creio mesmo que nós estamos vivendo os últimos dias do cristianismo, pelo menos no tocante à sua grande influência. O cristianismo já influenciou muito mais. Influenciou a sociedade, influenciou o comércio, influenciou a educação, até de maneira incisiva, forte, tradicionalista, etc., moralista, etc. O evangelho, ainda acredito que em muitas partes do Brasil não chegou. Chegou uma ideia de religião evangélica, mas o evangelho da graça de Deus, esse ainda é muito desconhecido em nossa pátria. Contudo, aquela influência cristã, num país ocidental, num país catequizado em termos cristãos, pelo menos na sociologia, hoje nós não vemos mais a influência do cristianismo como antes. No seu tempo de garoto, se você já passou dos 45, 50, você lembra que o comércio fechava no dia de domingo? A escola respeitava mais alguns valores cívicos e religiosos. Então nós tínhamos mais essa questão. Eu faço alguns testes quando eu falo para grupos como o de vocês. Eu vou começar, me acompanhe. Salve, lindo. Salve, símbolo augusto da paz. Nobre. A grandeza da pátria nos traz, recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil. Pam, 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 símbolo da terra, da amada terra do... Uau, fiquei até arrepiado. E você também. Pergunta: quanto tempo faz que você cantou essa música? Outra pergunta. Chega para o seu filho, para a sua filha, filho, vamos cantar um hit parade. E canta essa música com ele. Meninos e meninas não sabem hoje se quer cantar o hino nacional brasileiro. Entre outras coisas mais, eu creio que a era cristã, os dias do cristianismo estão se encerrando. E este é um fato que nós devemos levar em consideração, até porque se a era cristã não terminar, Cristo não volta. Mas a verdade é que nós estamos vivendo dois momentos muito difíceis para a família e para a fé ou igreja. Um momento muito difícil é que nós estamos vivendo um momento pós-moderno. E na pós-modernidade tudo muito rápido, tudo acabando com a gente. Teste e prova disso. Todos nós somos filhos da modernidade. Nascemos na modernidade. Nós somos do período dos eletrônicos. Lembra quando seu pai comprou a televisão em cores na sua casa a primeira vez? Que festa! Você assistia até comercial do Omo. Você estava lá o tempo todo. Eletrônicos nós utilizamos, mas nós não nos viciamos. A sua mãe vibrou com a enceradeira. Se você não souber o que é enceradeira, pergunte para o seu vizinho ao lado. Enceradeira, liquidificador, batedeira, tudo isso eletrônico para facilitar a vida, mas não viciava. Hoje nós vivemos a época da tecnologia. Viciados em tecnologia. Tem gente aqui que não consegue viver sem um celular. É o seu balão de oxigênio. É impressionante isso. Se tem uma música que cabe para você e o seu celular é "Isso me dá tic-tic nervoso". É bem assim você. Bem assim eu também. Mas a pós-modernidade trouxe um secularismo
E a pós-modernidade tem estreitado cada vez mais a fé e o espaço para a fé. Eu não estou brincando, mas no Natal de 2015, melhor dizendo, Natal de 2015, uma gerente de um shopping center na Inglaterra, ela quis pelo menos resgatar um pouquinho do sentido do Natal. Ela quis trazer o Natal para Cristo e Cristo para o Natal, porque o Natal é Cristo. E enquanto estavam enfeitando lá as luzes e tudo mais no shopping, ela teve uma ideia. Ela lançou uma pergunta que você respondia, e a resposta era para os meninos participar de alguma coisa. E a pergunta era: quem é Jesus? Na Inglaterra. Muitos deles responderam cada coisa que vocês não imaginam, mas muitos responderam: é o novo centroavante do Chelsea. Os meninos estão perdendo Jesus de vista. Estão perdendo a fé, não estão tendo a fé. Então o pós-modernismo está como que aquela máquina de espremer laranjas, está espremendo a família, está espremendo a fé, está espremendo o casamento, está espremendo tudo. Mas também nós já vivemos uma era anticristã. Se você quiser hoje falar alguma coisa de Cristo, você terá olhos assim incomodados, olhares incomodados contra você. Na Inglaterra, um médico foi expulso praticamente assim do seu local de trabalho. Ele foi demitido do seu local de trabalho porque ele estava de plantão e no dia de Natal ele disse assim: desejo a todos vocês um Feliz Natal. Ele foi tido como proselitista. Então nós já vivemos também este momento de um pós-modernismo e de um momento anticristão. Por quê? Porque a nossa sociedade está cada vez mais secularizada e sem espaço para a fé. E nós também vivemos numa cultura cada vez mais anticristã. Esse é o tempo, esse é o contexto. E nesse contexto, nesse tempo, as crianças e a infância são as maiores vítimas em tudo. Sabe, eu gosto de ir ao Rio de Janeiro, e de vez em quando eu vou pregar em Macaé. E eu passo por uma cidade pequena e eu peço para diminuir a velocidade, porque esse nome me fala muita coisa. Casimiro de Abreu. Alguém tem um celular fácil para mim, por favor? Esse aí que está na mão. Esse, por exemplo, obrigado, só aqui. Acabaram de baixar um aplicativo, Máquina do Tempo. Todo mundo pode baixar esse aplicativo. E você pode colocar 4 dígitos. Eu tenho certeza que a maioria aqui seria fã de Casimiro de Abreu, que escreveu um poema chamado Meus 8 Anos. Que começava dizendo: ah, que saudade que tenho da aurora da minha infância querida, que os anos não trazem mais. E ali ele então descreve como ele vivia. E quando eu passei no local onde ele vivia, eu fiquei impressionado: as montanhas, os vales, como ele aproveitou da vida e da infância. Mas nesse aplicativo, Máquina do Tempo, 4 dígitos. Com certeza você não ia colocar ali 2052. Sabe por quê? Até você ia para 2052, vai que lá você está com Alzheimer e não consegue mais voltar. Você iria colocar 1900 e alguma coisa. Até para consertar tantas coisas, até para aproveitar tantas coisas. Mas, infelizmente, estão tirando a infância dos nossos meninos, das nossas meninas. Nossos meninos e meninas não brincam mais, brincam com eles. Eletrônicos, jogos, tudo isso. Nós nos divertimos a valer. Nós gostamos muito da infância. Vocês, meninas, tiveram uma infância maravilhosa. Vocês, rapazes, tiveram uma infância maravilhosa. Mas os nossos filhos não, nem tanto. E quem sabe os netos. Então nós precisamos preservar a infância e as crianças, as maiores vítimas em tudo. Vamos abrir a palavra de Deus. O nosso tema hoje é masculinidade infantil. E depois nós trabalharemos amanhã sobre a feminilidade infantil. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículos 1 e 2. Se você estiver com dificuldade de achar o livro dos Reis, volte para a escola bíblica dominical urgente. Nos diz assim o texto sagrado: Davi, ele estava morrendo, ele estava bem consciente disso, e ali falecendo, indo para o caminho dos mortos. Ele diz nesse texto, tão cheio de informações para a infância nesses dias. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele
ordens a Salomão, uma posição de autoridade de pai para o filho. Então, esses ordens aí são comandos, orientações. Seu filho dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. E eu peço que você grife isso na sua Bíblia. Coragem, pois, e ser homem. Vamos repetir essa última frase? Coragem e ser homem. Coragem, pois, e ser homem. Nós precisamos orientar os nossos meninos a serem homens. Todos nós nascemos machos e fêmeas, e no pecado somos machos terríveis e fêmeas terríveis. E machos cheios de si, fêmeas cheias de si. E nessa situação toda, nesse contexto todo, já disse para vocês que casar com um macho deve ser a pior coisa do mundo. Orientemos nossos meninos a serem homens, e orientemos nossas meninas a saberem escolher um homem. Coragem, pois, e ser homem. Macho é muito fácil, até meu cachorro é macho. Mas ser homem é tão difícil, e nesses dias nós vamos precisar de muita coragem. Então, nós enfrentamos esses dias ataques à infância. E esses ataques vêm de todos os lados no universo infantil, e o objetivo mesmo é a perversão, a corrupção da mente. A batalha sempre será da mente. E na mente, para dali colocar uma mentalidade, e pela mentalidade todos se guiarem por ela. Então nós precisamos preservar a mente dos nossos filhos, os corações dos nossos filhos. A coisa é tão séria. Propagandas de álcool, por exemplo, têm chamado tanto a atenção, são tão bem feitas, são tão caras, e tem aumentado o consumo do álcool entre as crianças. O próprio governo brasileiro, o Ministério da Saúde, já está preocupado porque tem caído cada vez mais a idade do consumo de álcool. E meninos e meninas com 8 anos de idade já estão consumindo álcool. Tem muito crente bebendo cerveja. Não, pastor, eu sei beber socialmente. Inventaram isso. E muita gente tem entrado no álcool. Tem muito crente com barzinho em casa, acha até chique. Ah, pastor, isso aqui é o meu barzinho, é chique. Cuidado, pode ser chique para você, chiqueiro para o seu menino. Assim sendo, muito cuidado, porque aumentou em 20% o consumo de álcool das crianças no Reino Unido. Crianças até 13 anos de idade. Isso tem sido feito e atacado com as crianças. A idade mais perigosa de um aluno de escola bíblica dominical hoje é a idade dos tweens. Tweens porque eles são entre a infância e a adolescência. Pegaram o sufixo da palavra between. Então, entre a infância e a adolescência, 9, 10, 11, 12 anos de idade. E esses meninos e meninas não estão querendo mais ir para a igreja. Eles estão tão cheios do presente século, eles estão tão infectados pelo pensamento pós-moderno que eles não veem sentido algum na fé e em vir para a igreja. Nós precisamos cuidar muito bem dos nossos meninos e meninas. Esta faixa etária hoje é a faixa etária mais atacada para deixar a igreja e para assumir rapidamente hábitos que se tornarão em vícios. Também é das faixas de mercado mais visada, da faixa mais visada pelo mercado. Eu peço que você faça uma viagem no tempo. Volte aos seus 11 anos, 12 anos. Ah, como você era feliz. Agora, abra o seu guarda-roupa. Moças, vocês não tinham muitas roupas, não. Vocês tinham ali um tênis, vocês tinham ali algumas roupas, alguns vestidos. Agora, feche o seu guarda-roupa. Abra o guarda-roupa da sua filha. Abra o guarda-roupa da sua neta. Quem é que mais reclama que não tem roupa? Rapazes, nós usávamos quichute. Que tênis maravilhoso era quichute. Na verdade, lona e borracha e chulé. O quichute era maravilhoso, passava de ano, e passava de ano, e passava de ano. Você ia para a escola com ele, para a igreja com ele, para desfile de 7 de setembro com ele, para todo canto com ele. Quichute você amarrava até o joelho. Era impressionante como nada se gastava no quichute, rendia. Agora eu tenho um amigo que trabalha na Alpargatas. Se você quiser eu falo com ele, porque ainda fabricam quichute para exportação para a Bolívia. Chega para o seu filho e diga, filho, eu vou lhe dar um tênis que ninguém tem. Filho, reúna todo mundo no pátio da escola e eu vou levar o presente para você lá. E você, quando abrir, dê um quichute para ele, para você ver que chute você vai levar na canela. Nossos filhos secularizados gastam demais,
reclamam demais e estão insatisfeitos sempre. Pós-modernismo, tudo isso. E nós estamos indo com eles. Esta geração é a mais visada pelo mercado. E também até aos 12 anos, muitas vidas decidem servir ao Senhor, indo inclusive para o campo missionário. Por isso que o inimigo está atacando a mente dos nossos meninos e meninas, tentando colocar neles uma nova mentalidade, um novo estilo de vida. Cerca de 85% das conversões acontecem até os 15 anos de idade. Por isso nós precisaríamos melhorar mais a nossa escola bíblica dominical, o evangelho em casa, levar os nossos filhos a Cristo e que eles ganhassem a consciência do evangelho. A única coisa que protegerá a mente dos seus meninos e meninas será o evangelho da graça de Deus. Fora isso, eles estão sob risco. O evangelho trará paz, o evangelho trará segurança, o evangelho trará esperança. Então preguem sempre o evangelho. Veja o que está acontecendo no universo infanto-juvenil. Muitos de vocês cresceram com a Turma da Mônica, leram as revistas da Turma da Mônica, mas estão incutindo, colocando, até subliminarmente, essa palavra aí que vocês entenderam, em questões como algo que era tão inocente para a gente como ler uma história em quadrinhos. Mas veja aqui nesse primeiro quadro, Titi, um personagem secundário da Turma da Mônica, ele está para participar de um teatro. Então ele está para participar de um teatro e ele quer ter um papel aqui. Então a moça diz que papel vai ser o papel do cavalo do príncipe. Que papel é esse? Mas é o único que sobrou. Agora vejam a posição dele aqui. Nenhum menino se alegra dessa maneira, nenhum menino vibra dessa maneira, nenhum menino se comporta dessa maneira. Mas aqui já está dizendo que você pode, de fato, ter algumas reações e alguns comportamentos, como vai penetrando na sua mente. Aqui na época da novela Terra Nostra, aqui então vejam as expressões faciais. Novamente o rapaz lá da revista da Mônica, Titi, ele estava aqui perguntando que novela é esta? E a mãe dele diz, é Terra Nostra. E ele então diz, é com o Tiago Lacerda? E a mãe diz, é sim com o Tiago Lacerda. Agora vejam a sequência. Em primeiro lugar, ele está entediado. Próximo quadrinho, ele notou alguma coisa. No próximo quadrinho, ele já está dizendo, porque o ator é Tiago Lacerda, como nós vimos aqui. Na revista da Turma Jovem, Mônica Turma Jovem, a Turma da Mônica Jovem, vejam aqui que o próprio Titi já está passando no local e dois rapazinhos estão muito felizes. E dizem, Titi, te amo. Opa, mas uma felicidade demais, além da conta. Isso é algo que vem passando para os nossos meninos e meninas. Mais uma vez a Turma da Mônica, na edição aqui do Almanaque do Cascão, ou da Revista do Cascão, em 2005 isso. Então aparece Cascão na janela, e Cascão está bravo. Cebolinha, o que é que o Chaveco está fazendo na sua casa a esta hora da noite? Ele vai dormir aqui, não é o máximo. E aí, no segundo quadrinho, aqui nessa sequência, Cascão tem um chilique. Chilique não é coisa de meninos, mas ele tem um chilique. E ele diz assim, e ele vai dormir no meu colchonete e com o meu pijaminha velho tipo camisola. Meninos não dormem de camisola. Meninos não usam camisola, mas já tem aí uma certa familiaridade do tipo, é demais normal ir para a casa do coleguinha de tal maneira que até o seu pijaminha, camisola esteja lá. E aqui então ele tem uma crise de ciúminho e Chaveco no final aqui diz, esse garoto tem problema. Interagindo como que com o leitor. Tem acontecido isto. Mark Ears, ele é um guru do marketing comercial e ele disse, importante é criar um comportamento. Antigamente se criava uma moda. Moda de vestido, moda de sapato, moda disso, daquilo outro, e as pessoas usavam as modas. Quando as modas cansavam, então a moda passava. Mas hoje eles estão dizendo assim, vamos criar um comportamento, porque comportamento não passa, comportamento só avança. E criando um comportamento, nós vendemos o que nós quisermos. O importante é criar um comportamento. E é impressionante como todo mundo está se comportando numa média secularizada, numa média cada vez mais distante dos padrões da família e, por conseguinte, da fé também. Clay Shirk, ele é mestre em redes sociais e ele disse, uma revolução não acontece quando uma sociedade adquire novas ferramentas. Uma revolução acontece
quando uma sociedade adquire um novo comportamento. Está vindo um novo comportamento para cima da infância. Está vindo um novo comportamento para a vida das famílias. E nós vamos penetrando nesta situação, e essa situação vai penetrando em nossas mentes, e nós vamos achando normal. Como que nós não nos chocamos mais. Como que nós até reconhecemos que alguma coisa aconteceu e não foi boa, que alguma coisa não está indo bem, que alguma coisa está sendo até perigosa, mas nós como que nos acomodamos a isso, do tipo, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Então, a criança e a infância, ela tem um valor e um potencial enorme, ambas, a infância e a criança. E se a infância e a criança não são bem cuidadas do lar e da casa, então elas correm riscos terríveis. Mas vejam como a criança e a infância têm um valor enorme. Nós é que muitas vezes temos descuidado, deixado para lá. Estamos perdendo a infância dos nossos meninos. Estamos nos matando de trabalhar e depois vamos nos matar de correr atrás, de recuperar os nossos adolescentes que já não nos consideram mais nem como pais. Aqui está James Heckman, Prêmio Nobel de Economia. A palestra com ele é concorridíssima e caríssima. E ele dá conselhos até mesmo a países. Mas ele veio ao Brasil, não faz muito tempo, convidado por 2 revistas. E ele disse, e o seminário era esse, por que investir nas crianças de 0 a 6 anos vai mudar o Brasil? Então todo mundo está de olho na infância, só nós que não estamos de olho na infância. Nós estamos perdendo a infância dos nossos filhos, nós estamos perdendo a infância das nossas ovelhas. Devemos ter muito cuidado com isso. Agora, mais no nosso foco dessa manhã, a masculinidade está ficando cada vez mais em baixa. Meninos estão sendo criados numa atmosfera de uma masculinidade que se retrai, de uma masculinidade que se acovarda, de uma masculinidade que não sabe comandar. Está faltando referencial masculino em casa, na igreja, até mesmo no colégio. E eu temo por meninos que estão sofrendo muito, porque não estão tendo a oportunidade de aprender a ser homem. Coragem, pois, meu filho, e ser homem. Mas está faltando isso. Muita gente até que pode ajudar na igreja, que pode ensinar na escola dominical, está se retirando disso. Dias 3 e 4 de agosto, nós vamos ter na Universidade Mackenzie um treinamento para homens. O nome do treinamento é Lugar de Homem é no Departamento Infantil. Precisamos de homens dando aulas para os meninos e para as meninas. Vamos ter esse treinamento lá. Venha conosco. Lugar de Homem é no Departamento Infantil. Faremos esse congresso, nem que seja dentro de uma Kombi, mas nós faremos esse congresso. Mas a verdade é que os meninos estão sob ataque, direto e constante. Mães que me escutam, pais que me escutam, meninos são como astronautas. Meninos, eles são criados por Deus para grandes voos, mas também voos arriscados, voos perigosos. Sobre os ombros de um menino pesam muitas responsabilidades. Assim sendo, vocês que são pais de meninos, mães e meninos, vocês deveriam orar muito por eles e com eles. Meninos, eles são como astronautas rumo aos voos certos na vida, mas com certeza todo sucesso tem riscos e todo voo tem muitos riscos e até mesmo poucos sucessos. O importante momento para os pais então e para as mães então, sobre o desenvolvimento da masculinidade de seus filhos, para que eles alcancem os alvos que Deus planejou para eles, é que vocês os preparem para esses grandes voos. E nós temos então 3 estágios na vida de um menino. 3 estágios na vida de um menino. Primeiro estágio é o estágio que vai do 0 aos 6 anos. E nesse estágio ele é o menininho da mamãe. Cadê o menininho da mamãe? E ele vai sorrir para você. Cadê o menininho da mamãe? E ele vai correr para você. A coisa é tão desleal nesse estágio que você, pai, segura o neném um minutinho ali, está no seu colo, aí você está ali gostando do apego com seu menino, mas ele viu a mamãe, ele como que se joga do seu braço para a mãe. É natural, Deus assim criou os meninos, Deus criou as mães. Ele é o menininho da mamãe e você entra no quarto dele de manhã e fala, cadê o menininho da mamãe?
E ele vai gostar tanto de ouvir isso. Ele vai gostar tanto dos seus beijos, dos seus abraços. Primeiro estágio, 0 a 6 anos. É um estágio lindo. É um estágio intenso. Quase você não tem tempo para você, mulher. É um estágio de uma fase apaixonante. Cada detalhe, cada gesto, cada ação marca. Primeiro dente que nasceu num canto aqui, o outro no outro canto ali. É uma coisa desorganizada a boca do menino, mas você acha lindo. É o estágio das descobertas que valeram e valerão a pena. Não tem como você querer que o menino fale a primeira palavra, papai. Porque ele vai falar? O quê? Não vi? Naturalmente. Naturalmente, mamãe. Aí você chega lá, ele está quase falando, ele está quase falando. Aí o pai tem 0,015 assim, por certo de chances, e assim vai falar, papai. Fala a primeira palavra, filho. Mamãe. Mamãe. É um estágio do amor. É o estágio até do humor. E um amor pulsante para sempre. Eu não sei que fenômeno é esse, eu não sei que segredo é esse. Mas coração de mãe e coração de filho vão pulsar na mesma sintonia. De maneira que seu menino, quando crescer e for trabalhar na Finlândia, 30 anos de idade, está trabalhando na Finlândia, se ele ficar triste lá, seu coração entristece aqui. É impressionante esse apego de coração de mãe. Mas mulheres, 3 poréns, principalmente para as mulheres nesta manhã. Primeiro, porém é um estágio curto, então curta e não incumprido. Falamos para vocês, eu quero ouvir das mães. Primeiro estágio vai do 0 aos... Muito obrigado. Eu não falei do 0 aos 16. Tem mulheres aqui que já estão do 0 aos 26. Problema seu, sua sogra incumpridou esse momento até os 46. Do 0 aos 6 anos, então é um estágio muito curta. Segundo estágio, segundo porém, é um estágio que passa. E em terceiro lugar, deve passar para o bem do menino. Não fica bem para o menino, seu filhinho da mamãe para sempre. Então, por favor, não chegue na escola dele, colégio dele, ele com 14 anos de idade, aí você para o carro estrategicamente na escadaria, na porta. Aí você sai do carro. E lá está ele. E à medida que ele está aproximando, você vai abrindo os braços. E está ele com toda a turma, a paquerinha dele está perto. Aí vocês assim, cadê o filhinho da mamãe? Acabou com ele e ele vai acabar com você no carro falando. Então é um estágio curto, então curta, não incumprido. É um estágio muito importante. É um estágio reconhecido pelas Escrituras. A palavra de Deus é tão sábia que ela vai dizer em Provérbios capítulo 4, versículo 3, quando eu era criança, a palavra aqui é Naah, então é N-A-A-H, é a palavra para nenenzinho pequeno, para menino pequeno, para pessoa pequena. Tenho diante de minha mãe, porque é esse momento da mãe, esse momento que o menino precisa muito da mãe. A presença da mãe é muito importante. A presença da mãe traz um conforto que não se compra, amor que não se tem em outra fonte. Todo o ensino e orientação regular para a vida, para toda a vida, gente. Banho, alimentação, descanso, repouso, aprender a usar o toalete, brincar. Ah, Deus soberano. Ele deu muita paciência às mães. Agora, se você, mãe, abdica disso e deixa com a secretária do lar, com alguém, veja que fase importantíssima. Para um menino, você estará negando a ele e ele ficará descompensado para as próximas fases. É um estágio que naturalmente passa. Teste infalível. O teste do agarrar a ferinha por 3 minutos. Agora ele está com 4 anos e meio. E agora está correndo, pulando, para cá e para lá. Aí você, mulher, tem uma crise de beijos. Eu quero beijá-la. Aí você vai atrás, ele está ali correndo com os primos, correndo para cá, correndo para lá. Aí você corre atrás e agarra ele. Você não consegue segurá-lo no braço por 3 minutos. Ele fica empurrando você, ele fica querendo se livrar de você, ele fica querendo sair de você porque ele quer correr. Dentro do teste infalível, você no seu ataque de beijo, dá uns 10 beijos nele, ele faz assim. Não é que ele não gosta de você. É porque a fase está passando.
É porque ele está aprendendo a ser homem. Das descobertas de tudo isso faz parte do menino. Tudo isso faz parte do menino. Segundo estágio. Agora é muito importante a presença do homem, do pai. Segundo estágio agora, ele está sendo preparado para o lançamento. Ele está indo da base para o foguete. E esse estágio ele vai do 7º ano até os 14 anos de idade. E esse estágio é: quero aprender a ser homem. E um homem não aprende a ser homem com uma mulher. Um homem não aprende a ser homem com uma professora. Um homem aprende a ser homem com outro homem. Precisamos de homens. É um estágio delicadíssimo esse. Mas agora que ele está com seu 7º ano de vida, ele começa a ver e entender as coisas. Ele quer proteger a mãe, quer proteger as irmãs. E ele fará isto. É um lindo impulso e santo impulso que vem da sua alma masculina. E agora ele se volta cada vez mais para o pai, com quem ele procura partilhar interesses e atividades. Ele quer andar com o pai, ele quer saber o que o pai fez. Ele vai torcer pelo time do pai. Ele vai ficar com o seu pai herói. É o seu maior herói. Eu quero aprender a ser homem. Embora a mãe continue envolvida e o mundo exterior agora comece a exercer uma atração impressionante, mas nenhuma atração é tão forte como a presença masculina do seu pai. O objetivo já começou aqui, um estágio para criar duas coisas: competência e habilidade. E todo homem vai precisar para toda a vida de competência e de habilidade. Aprender caráter de homem, caráter de posição, caráter de como se tratar. As mulheres tratam as meninas, como se tratar. E ele vai desenvolvendo ao mesmo tempo, então, afabilidade e humor. Ele agora começa numa questão dos relacionamentos, num conquistando. E ele vai ver que não vale a pena ser malandro, mas ser um bom menino para ser um bom homem. Ele vai ver que o malandro não cabe na cabeça dele, mas cabe na cabeça dele ser um bom menino e um bom homem. E essa é a idade em que o menino se sente mais seguro e mais feliz. Também ele está amadurecendo aqui. Começa a ter um santo interesse por meninas. Antigamente ele não queria nem saber das meninas, aquelas chatas. Mas agora, quando ele bateu os 8 anos, ele vai dizer: mas Ritinha está uma graça. Tudo isso nessa fase. Então é tão importante ter um homem perto. Um homem certo. Um homem santo. O terceiro estágio na vida de um menino é o estágio dos 14 anos até a vida adulta. Todo homem precisa de um amigo. Todo homem precisa de um companheiro. Todo homem precisa de um homem para ajudá-lo, orientá-lo, ouvi-lo. Há amigo mais chegado que um irmão. Infelizmente, nesse mundo de uma sexualidade invertida e pervertida, se 2 homens derem um abraço, a gente já desconfia de alguma coisa. Mas nós homens precisamos de mentores. E agora o foguete está com seu motor. E agora disparou, não tem mais volta. Ou se arrebenta, ou conquista. Vá, meu filho, e saiba ir. Então o menino rapaz precisa de mentores do sexo masculino para completar uma jornada rumo à idade adulta. Por isso que é tão importante que os homens da igreja tenham atividades com os meninos, tenham atividade com os adolescentes, tenham atividade com os rapazes. Estava conversando com o Oswaldo e gostaria de ver isso depois com os homens da sua igreja, para a gente fazer um projeto chamado Superman. Será que nós somos super-homens? Ou nós somos homens precisando de sabedoria, aquele S no peito, sabedoria? Um projeto que a gente está desenvolvendo aí, eu tenho conversado alguma coisa com o Oswaldo quanto a isso. Mamãe e papai vão ficar um pouco de lado agora. Não tem mais como acompanhá-lo todo o tempo. Mas os pais devem se preocupar para que eles tenham bons mentores. Senão, quem vai mentorar a vida desses meninos serão os colegas despreparados e até mesmo muitos deles sujos, para que aquele menino construa os blocos certos da sua individualidade. E aí sim, deixará de ser um bom menino para ser um péssimo referencial, um péssimo menino. Deixará de seguir o caminho da sabedoria para seguir o caminho da malandragem, da esperteza. O objetivo agora é amadurecer e praticar as habilidades iniciadas no estágio anterior e desenvolver e corresponder a responsabilidades. Meninos precisam ter responsabilidades desde os estágios anteriores. Ajudar a arrumar um quarto, ajudar a guardar os brinquedos ou guardar os brinquedos,
horários, compromissos. Tudo isso é muito importante para a formação do caráter de um menino. Mas o que tem acontecido nos dias de hoje, de uma maneira intensa até, é que meninos têm ficado frouxos, moles, inconstantes, inseguros. E em muitos aspectos, meninos estão ficando efeminados. Uma efeminação tem tomado conta de uma mentalidade geral e da mente de muitos meninos. E o custo é mais alto, esse custo é muito alto na vida de um menino, e ele nunca mais será normal em sua vida de menino se a efeminação tomar conta dele. Agora está tudo preparado para isso. Tudo preparado para, tirando a garra e a raça dos meninos, o que sobrará? Vazios que poderão ser preenchidos pela efeminação. Aqui está um garoto nos Estados Unidos que começou a gostar de usar vestidos, sainhas, colã de meninas, tudo isso. Ele começou a gostar disso. E a sua mãe foi valorizando isso, valorizando isso. Resultado é que ela até escreveu esse livro, Meu Menino Princesa, que é sucesso de venda nos Estados Unidos, já tem um certo tempo. E muitos meninos passaram a querer também se vestir dessa maneira, como vestidos de meninas. A edição da revista Veja São Paulo, em 2015 isso, já vamos para 3 anos, trouxe essa matéria. Era uma vez uma menina que nasceu um menino. Essa tal da ideologia de gênero. Meninos nascem meninos, destinados a serem homens. Meninas nascem meninas, destinadas a serem mulheres. Mas se todo um contexto, se todo um ambiente, se toda uma cultura vem e invade as suas mentes, não é sem motivo que aumentou em 60% no Hospital das Clínicas de São Paulo a procura de famílias com meninos com problemas de serem meninos, querendo virar meninas e vice-versa. Alguma coisa está errada. A palavra de Deus tem o que nos dizer e nós precisamos nos guiar pela palavra de Deus. Nós não vivemos pela cultura, nós vivemos pela contracultura. Nós não seguimos esse mundo, nós seguimos um mestre e senhor. Eu tenho muita pena desse garoto, seu nome é Joseph. Já faz um tempo que eu venho orando por ele. A sua mãe queria tanto uma menina que projetou nele o quê? Uma menina. E desde bebezinho, todas as comemorações de aniversário dele, vestido de menina, bolo para menina, tudo para menina. E agora está aqui Joseph, já faz um bom tempo essa foto. E diz ali, um sonho. Joseph deseja estar habilitado para retornar à escola como Ellie Joe em setembro. Um menino de 9 anos de idade. É isso que está acontecendo com a nossa infância. Um dos livros que tem sido muito procurado na Europa, principalmente nos países escandinavos, é A Boneca de William. Eu quero dizer para vocês que estão tentando fazer de tudo para brinquedos neutros. Brinquedos neutros não entrem nessa. Existem brinquedos e brincadeiras que são de meninos, existem brinquedos e brincadeiras que são de meninas, porque também ajudam, através do lúdico, a formar e firmar raízes de um caráter masculino e feminino. Não entrem nessa, por favor. A Boneca de William. E assim, dessa leitura de mente aberta. Ih, fulano, você é muito fechado, muito quadrado, tem que ter mente aberta. Eu era pastor no Recife. Eu estava conversando com um rapaz e, não, pastor, sua mente é muito fechada, pastor. Sua mente é muito fechada, pastor. Tem que ser mente aberta, pastor, mente aberta. Eu falei, meu filho, pare. Eu tinha um colega na 8ª série no colégio diocesano de Caruaru chamado Fulano. Fulano era tão mente aberta, quando foi um dia o cérebro dele fugiu. Ah, meus irmãos, nós devemos ter a mente de Cristo. Nós devemos ter os pensamentos lá do alto. Entre o que o mundo diz e o que a palavra de Deus diz, fique do lado da palavra de Deus, mesmo que você esteja sozinho e sozinha. Mesmo que a sua família ridicularize você, mesmo que os amigos ridicularizem você, mesmo que vocês percam, vocês ganharão. Ganharão noite de sono. Ganharão homens e mulheres daqui a pouco para um mundo tão perdido. Mas estão ensinando meninos a brincar de boneca. Incentivando meninos a brincar de boneca. Nós não gostamos de brincar de bonecas, não forcem isso para a gente. Então, meninos não brincam de bonecas, mas estão tentando fazer com isso. Não quer dizer que nós não amemos crianças. Não quer dizer que nós não colaboramos em casa com os nossos filhos. Seguramos os nossos filhos, mas brincar de boneca não é brincadeira para menino. Mas estão fazendo cada vez mais com que os meninos tenham esse tipo de ação e de comportamento
numa tentativa de uma mentalidade de uma efeminação de diversas formas e nuances. Então, através desse livro, muitos meninos estão brincando de boneca. A revista Crescer mostrou essa reportagem. Garoto de 10 anos vive como se fosse uma menina e vai viver a vida toda assim, como se fosse. Como se fosse, porque não é. Nunca será. Na Inglaterra tem acontecido, infelizmente, esse fenômeno, principalmente os meninos querendo virar meninas. Agora é o país campeão dos divórcios. É o país campeão da gravidez de adolescentes. É um país em que a família está arrasada. Meninos não estão tendo referencial em casa, então aqui diz que um menino, ele deixou a escola e agora uma nova menina está começando naquela mesma escola. Eu lhes digo uma coisa, nesse momento a Igreja de Cristo não só tem o que dizer, mas tem que acolher. Vivemos dias tão difíceis. Quem sabe vai mudar para o seu prédio de apartamentos, vizinho da frente, uma dupla homossexual com um menino transgênero. Como lidar com esses? A igreja será a única e última oportunidade para esses que quiserem se voltar para o Senhor, que é rico em perdoar e rico em erguer. E vai usar você. Pode ser que chegue um grupo desses na sua igreja. Como fazer, como agir? Então nós temos que orar a Deus por muita sabedoria, por muita prudência e por muita segurança. Assim nós precisamos pensar muito mais nesses dias difíceis. Abra comigo a palavra de Deus. No primeiro livro das Crônicas, um pouquinho mais para adiante. E nós vamos abrir no capítulo 12, versículo 32, e é por isso que nós estamos tendo esse seminário aqui. Eu sei que o meu horário está acabando, eu nem comecei ainda, viu, gente? Mas quem tiver com fome do almoço, eu vou liberar para sair. Mas é assunto de extrema urgência, nós estamos vendo isso. Contexto do texto de primeiro livro das Crônicas, capítulo 12. A monarquia estava instalada, mas o primeiro rei morreu. E eles não tinham nem experiência ainda, não sabiam nem o que fazer ainda. O primeiro rei, Saul, morreu. E agora vem Davi para ser rei. Eles estavam numa confusão tão grande de sentimentos. Mas Davi, orientado por Deus, tem um projeto e uma ideia maravilhosos, esses projetos e essas ideias. Ele reúne as tribos. E ele reúne então a tribo de Benjamim, a tribo de Ruben, a tribo de Judá. E agora ele começa a tirar conselhos e tomar conselhos com essas pessoas, líderes das suas tribos. Quem sabe para a agricultura, quem sabe para a questão da pecuária, quem sabe para a questão da defesa. Mas se tem uma tribo pequena, da qual você nem lembrava, das 12 tribos de Israel, é a tribo de Issacar. E no capítulo 12, no versículo 32, diz: dos filhos da tribo de Issacar, e eu peço que vocês grifem isso na Bíblia de vocês, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer. Nós precisamos conhecer a nossa época. Nós precisamos conhecer o nosso tempo para saber como Israel deve agir, como Israel de Deus deve agir e se portar. E aqui então vieram 200 chefes e todos os seus irmãos sob as suas ordens, com um comando. Mas nós precisamos saber como viver esses dias terríveis. Menino de 12 anos vai para a escola vestido de menina na Inglaterra. Isso poderá acontecer com a escola do seu menino, com a escola do seu filho. Como ele vai agir? Como ela vai agir? Quem sabe seu menino, sua menina vai ser a única esperança desse menino que está confuso. Porque sempre vai ser assim. Alguém vai viver como se fosse outra pessoa, de outra forma. Lembra quando você agia como se fosse rico? Se endividou tanto. Não é verdade? Teve que enrolar tanto. Eu lembro de uma história que eu estava lendo, de um costureiro que dizia que ia para Paris, mas não tinha dinheiro para ir para Paris, ficava em casa escondido. Aquele período de uns 15 dias que ele ficava em Paris. Que coisa impressionante essa, meus irmãos. Como eu lhe falei, ali está a mãe daquele garoto que gostava de se vestir de menina, mas veja já as consequências. Um garotinho se vestindo de menina. E meninos ficam ficando efeminados demais. Nem as mulheres são tão femininas como eles são efeminados. Isso tem sido impressionante. Na Alemanha. Na Alemanha aconteceram 2 fenômenos terríveis, na minha opinião. Aqui está dizendo que, de vez em quando,
Alguns pais precisam servir de exemplo. Alguns pais precisam ser exemplos. Esse garotinho gostava muito de usar vestidos. O que é que o pai dele fez? Foi para a rua com ele com a saia. Por favor, meus queridos, nunca usem uma saia. Nunca vistam uma saia, vocês não serão exemplos de masculinidade para os seus filhos. Teve um ataque, um feminicídio na Alemanha. Um agressor estuprou e matou uma moça. E sabe o que os homens fizeram? Uma passeata. Todos eles vestiram saia e foram à rua protestar. O que as mulheres esperam de um homem não é que eles vistam saia e vão para a rua protestar, é que eles caçem o bandido. Vocês, mulheres, esperam isso dos homens. Que nós sejamos homens protetores. Agora, começamos em casa, da maneira como seu filho trata a sua esposa, da maneira como seu filho trata as suas irmãs. Precisamos ensinar aos meninos que meninos respeitam as meninas. Sabe, muitas mulheres ficam constrangidas porque vão passar, como aqui nesse corredor, um tanto estreito. Aí lá vem uma moça, lá vem um rapaz. A moça fica constrangida, a mulher fica constrangida, você, mulher, fica constrangida. O que é que nós homens temos que fazer? Nós temos que voltar e abrir todo o espaço e deixar que elas passem. Isso é ser homem. Precisamos de homens que respeitem as meninas. Agora, se você não respeita a sua esposa, se você não respeita as suas filhas, que péssimo exemplo de macho você é. Assim, homens, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, nós precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos, nós precisamos amar nossas esposas, nós precisamos ser amigos e amantes das nossas esposas. Eu nunca vi nenhuma mulher ter dificuldade com o seu esposo quando ele a respeita, quando ele a ama. Grande parte dos problemas nas famílias hoje começa com os homens, com a ausência dos homens, com a covardia dos homens, com o retirar-se dos homens. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos nos voltar para Deus, que é rico em perdoar. Esse livro todos nós deveríamos ler. Nesses dias terríveis de propaganda e de aplausos em horário nobre na televisão. Meninos e meninas transgêneros. O nome desse livro é Sexo Trocado. Talvez você não o encontre mais, é raríssimo. Esse livro conta a história desse garoto aqui, que o que aconteceu, gêmeos. Ele e o irmão dele estavam com um problema no pintinho. Muita carnosidade, muita carne. Então foi recomendado que fizessem a circuncisão nos meninos. 1962. E foram fazer então a circuncisão nos meninos. O nome dele é David Heimer. E esse garoto, o seu irmão foi primeiro. E o cirurgião que estava fazendo a cirurgia, o cortezinho ali, tirando a pele, tirando o prepúcio, com um bisturi eletrônico. A primeira operação deu certo. Na segunda, uma falha da pessoa que estava manuseando o bisturi eletrônico. Decepou o pintinho do menino. 1962, recursos como que, quaisquer. E agora o plano é correr atrás de um sexólogo famoso na Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos. E a ideia daquele homem foi, então, já que deceparam o pintinho do menino, vamos tentar fazer uma vagina nesse menino. Vamos tentar colocar hormônios nesse menino. Vamos criá-lo como menina. E esse livro, Sexo Trocado, conta essa história. Não tem nada de bonito. Não tem nada de feliz. Não tem nada de menino que nasceu no corpo errado, porque quando vai com 14 anos de idade, esse garoto começa a entrar em crise, começa a entrar em crise. Voltam naquele especialista sexólogo, e o especialista diz, então treine-o para ser lésbica. Esses eram sempre os conselhos, dos conceitos. A crise é tão grande que aos 14 anos os pais têm que dizer para ele, meu filho, você é menino. E esse garoto vai entrar em confusão, em parafuso, em crise. Ele vai tentar fazer um implante peniano. Ele até vai casar. Mas essa crise será tão grande que ele vai se suicidar. Entrei em contato com essa editora, dizendo, vocês precisam lançar esse livro, vocês precisam relançar esse livro. Por favor, façam isso. Não, nós não vamos mais lançar livros como esse. Porque esses livros são indesejados para a época, para o momento, para a mentalidade do momento. Mas procurem essa história, Sexo Trocado. Vocês vão chorar diante da maldade que estão fazendo com os meninos e com as meninas. Aqui então estão os meninos gêmeos.
Aqui está o seu irmão gêmeo, aqui está o David, que foi tratado como uma menina o tempo todo. Ele vai entrar em gravíssima crise. Que uma coisa fique bem clara nesse auditório, nessa manhã. Se tem algo que acaba com o menino, mas deforma mesmo, é a insegurança. E nesses dias tão corridos e massacrantes, não são poucos os fatores, a começar de dentro de casa, que contribuem para a insegurança dos meninos. Pais ausentes, pais distantes, pais moídos, pais cansados, pais que largaram, principalmente os meninos. Algumas causas para a falência da masculinidade e para o fracasso de muitos meninos para a vida. Em primeiro lugar, os meninos estão ficando muito sozinhos. Eles estão ficando muito sozinhos com as mulheres. Na escola, só mulheres estão mandando neles e os comandando. É a professora, é a diretora. Nesses dias pós-modernos, as meninas não estão tanto sofrendo como meninas, porque tem referencial feminino, mas os meninos estão sofrendo porque falta referencial masculino. É a professora quem manda, é a diretora quem manda, é a motorista da van quem manda. Quando casar, quem manda? Ah, meus queridos, esses meninos estão ficando muito sozinhos com as mulheres mais velhas, com as mulheres maduras. Não, eu coloco para minha tia cuidar dele, para olhar ele, para minha mãe olhar para eles. E há um confronto e um conflito de gerações até. Mas as mulheres mais jovens também não têm paciência com eles. Largam os nossos meninos, vão mexer no celular. Estão aprendendo a dirigir com o motorista da van. Meninos estão sendo criados e deixados com as mães, com as avós, ou até, quem sabe, de filhos e pais separados, ficando sozinhos com a nova mulher do seu pai, que não vai ter também muita atenção para ele, exceto alguns casos, claro. Meninos estão ficando muito isolados, largados. É mais fácil para você comprar um game, é mais fácil para você comprar um celular que ele pediu, do que você interagir com ele. Eu estava agora há pouco em Rondonópolis, Mato Grosso, e eu precisei chamar os homens lá e conversei com os homens, para a gente poder ter dias de oficinas com os meninos. O menino não sabe pregar um prego hoje. Então estamos mobilizando lá para fazer carrinhos de rolimã com os meninos. Uma pessoa muito hábil já vai deixar tudo mais ou menos encaminhado, preparado, mas quem vai montar os carrinhos de rolimã são os pais com os filhos. Precisamos jogar bola com os nossos meninos. Está faltando craque no Brasil. Precisamos ser homens próximos e amigos dos nossos meninos. Rogo a vocês que esta manhã o Espírito Santo de Deus nos incomode, a nós homens e as mulheres que também venham junto, para que nós resgatemos, sim, uma geração de meninos que estão ficando isolados com games nos seus quartos, por ali afora vai. Esses meninos estão sendo desconsiderados em seus anseios, em seus medos, em seus temores. Não tem coisa pior para um menino do que marcar com o pai. Pai, você me leva para o futebol. Pai, você me leva para trocar figurinha. Pai, você me leva para isso, para aquilo outro. E o pai, por se envolver com tantas outras coisas, mais e mais e mais, vai deixando o menino para lá. Ah, não tive tempo. Ah, outro dia a gente faz. Não tem coisa pior para um menino do que a falta de palavra do pai. Ou o pai desconsiderar esse menino. Esses atrasos do pai em circunstâncias que atrasam, que lhes são importantes e úteis para o menino. Se você diz que você vai levar o menino para jogar bola às 8 horas da noite, ele já está de roupa trocada, com futebol todo pronto às 3 da tarde. Esperando você. Meião, chuteira, roupa do clube. Aí quando você chega atrasado, diz que não vai. Ah, que dor. Meus irmãos, eu rogo a vocês, percam dinheiro, mas não percam seus filhos. Parem reuniões, mas não percam seus meninos. Eu rogo isso a vocês. Nossos meninos estão sob risco. E esses homens pós-modernos de hoje, vocês que não têm 50 anos, têm 30, têm 25, os homens da pós-modernidade estão sem habilidade nenhuma, não sabem abrir uma torneira. Que coisa triste. É homens que não sabem consertar, não sabem fazer, não sabem pescar, não sabem brigar. Sabe, eu não incentivo seus meninos a serem brigões na escola. Eu não incentivo seus filhos a serem os malas, os chatos na escola. Nunca, nunca, nunca. Mas também que seus filhos nunca apanhem na escola. Deus me fez 3 coisas. Deus me fez pastor, presbiteriano e pernambucano.
Nunca incentivei sequer minhas meninas a serem grossas, grosseiras, etc. Mas agora voltando para os meninos. Sabe, se os seus meninos entrarem numa briga, que eles briguem. E até oriente. Meu filho é assim, ó, se ele vier, você livra com essa e emenda com essa. Os nossos meninos precisam se defender para o bem deles. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Jamais estou incentivando a serem brigões. Mas estou incentivando a que eles saibam se defender. Meninos precisam dessa garra, dessa raça. Até mesmo meninos precisam praticar, hoje eu diria, necessário, esportes de luta. Não para brigar, mas para ter a garra, para ter a raça. Façam isso. Homens que há muito abdicaram do comando, já falamos sobre isso. E a filosofia do homem moderno, pós-moderno é, a mulher comanda e eu pago. Que perigo. Isso vai custar muito caro. Homens que não sabem decidir. A responsabilidade de liderar não pode ser transferida sob risco de falência. Ninguém quer falir nos negócios, ninguém quer falir na profissão, mas estão falindo como pais, estão falindo como mães. Casamentos falidos, famílias falidas. Você não pode transferir a fé dos seus filhos para a igreja. A maior parte da salvação dos meninos acontecem, das meninas acontecem com vocês em casa. Mas se não há fé, se não há referencial aí desses meninos e meninas. E esses são meninos com medo de serem homens. Meninos que não sabem ser homens. E, infelizmente, que podem estar se perdendo definitivamente como homens. O momento é agora. Se esperarmos pela alva, se deixarmos para lá, para depois, para amanhã, poderemos perder esses meninos. Insegurança não é natural para os meninos, é natural para as meninas. Não é defeito para vocês serem inseguras, mulheres. Inseguras demais é outra coisa, mas inseguras, vocês não foram feitas para serem raçudas e seguras. Por exemplo, o telefone tocava na sua casa quando você era menina. Do outro lado, uma voz grossa e grosseira. Você diz, peraí, vou chamar meu pai para você falar com ele. Seu pai não estava em casa, chama meu irmão mais velho para você falar com ele. Insegurança não fica bem aos meninos. Assim, os meninos e as meninas nessa fase pós-moderna, isso tudo está afetando a infância, afetando os meninos e desmontando os meninos. Que uma coisa fique bem clara, a vida pós-moderna tornou-se difícil, extremamente complicada, sufocante e massacrante para os homens, todos nós. Tem homens aqui, mulheres, que têm que levantar 4h30 da manhã para ir trabalhar até, quem sabe, em outra cidade. Uma ovelha minha tinha que trabalhar em outro estado. A crise de perder o emprego, a concorrência desleal. Vocês precisariam orar muito mais por seus homens, por seus esposos, por seus filhos. Está sendo muito difícil ser homem. Precisamos apoiar os homens. Precisamos orientar os homens. Precisamos ser mais próximos dos homens. No mundo impera a desconfiança e a concorrência. Aqui impera o amor da graça de Deus que um apoia o outro. Meus irmãos, minhas irmãs, os homens estão numa crise tremenda. E os meninos também desses tempos pós-modernos são suas maiores vítimas. Assim, meninos do Ocidente estão confusos em seus dramas interiores, seus medos terríveis. E eles estão procurando soluções, mas aqui vale para você que solução pode ser aumentativo de soluço. Cenas como esta não ficam bem para os meninos. Mas meninos estão achando que é mais seguro e confortável a condição de meninas. Meninos naturalmente têm ideias e ideais de homens. Naturalmente, porque o Senhor assim nos fez. Meninos têm curiosidades pertinentes aos homens. Então, por favor, até rogo a vocês isso. Planejem um dia isso. Irem com os meninos da igreja, da sua família, num canteiro de obras. Vê como funciona um canteiro de obras. Vejam essas possibilidades, mas façam isso. Levem numa oficina mecânica. Tenham orientações, vão no Senai e vejam como funcionam essas coisas, porque meninos têm essas curiosidades. Como é que funciona? Uma amiga minha se preocupou muito, porque o despertador dela, aquele que dava corda, estava atrasando 15 ou 20 minutos. Todo dia, 15 a 20 minutos atrasava, ela estava atrasando, até que ela descobriu. O menino dela tinha desmontado com o despertador e montado de novo.
Meninos têm essas curiosidades que estão acabando porque a gente está colocando tudo muito fácil, tudo muito pronto na mão dos meninos. Tem nenhum prazer maior para o homem do que ele fazer. Ele construir. Ele fazer essas questões todas. Meninos mexem, desmontam, montam, consertam objetos com o interesse de homens. Então, por favor, façam mais coisas que sejam participativas, que eles vejam um progresso. Rogo a vocês menos tecnologia para os filhos de vocês. Meninos têm prazer e alegria e interesse por coisa de homens. Como funciona essa máquina? Como é que é isso aqui? Meninos identificam-se com a força, com a raça e com a ação por justiça de homens. Eu estava no Carrefour e quando eu entrei na gôndola, lá vi um garoto vestido de Homem-Aranha, 5 anos de idade. Ele vinha... E eu disse, uau, Homem-Aranha, que bom que você está aqui, Homem-Aranha. Ele me olhou. Homem-Aranha, São José dos Campos anda tão perigosa. Mas agora, até eu estou me sentindo seguro com Homem-Aranha aqui. E aquele garotinho falou, qualquer coisa me chame. Meninos agem e reagem instantaneamente como homens. Posso ouvir um ó? Isso fica bem para as mulheres, viu, gente? Quem tem cachorro em casa? Cachorro é tão bom. É uma festa. A gente vai na padaria, volta, ele faz uma festa como se a gente tivesse ido a Marte. A Ponte Preta perdeu, ele faz festa com a gente, ele é solidário. Cachorro é tudo de bom, mas mulheres e cachorros, mulheres estragam cachorro. Dão banho no cachorro, passam perfume no cachorro. Não, a gente gosta de cachorro para rolar, brigar, lutar, e o cachorro com a gente. É uma cachorrada só. Nós, homens e cachorros, nos damos muito bem, até porque ambos não gostam de tomar banho. Se entra esse animalzinho por aquela porta e vem aí perto de você, não tem homem aqui, não tem mulher aqui que chame o cachorrinho, que queira passar a mão no cachorrinho, que queira trazer para o colo. É tão bonitinho, não é ou não é, gente? Posso ouvir um ó de novo? Muito obrigado. Mas se ao invés de esse animalzinho entrando por aquela porta, entrasse esse animalzinho, o que iria acontecer aqui? Muito obrigado. Muito obrigado. É bom dar estudos assim com efeitos sonoros. O que é que iria existir? O que é que ia haver aqui, gente, se entrasse aquele animal aqui pela porta? Muito bom. Vocês são mulheres. Muito obrigado. É isso mesmo. As mulheres iriam subir na cadeira. Iriam dar um grito. E sabe, as mulheres iriam esperar que nós tomássemos uma providência. Fique de pé o homem que vai caçar o rato comigo. Vamos, gente. Fique de pé o homem que vai caçar o rato comigo. Muito bom. Infelizmente, deu para ver daqui que alguns homens só ficaram de pé porque a mulher mandou. Mas eu temo o dia em que, entrando esse animal por aquela porta, as mulheres gritem e subam na cadeira, e pelo menos metade dos homens também gritem e subam na cadeira. Meus irmãos, nós somos assim. A palavra de Deus diz que nós amamos a tal ponto que nós entregamos a nossa vida, se preciso for, para preservar a vida das mulheres. Isso é ser homem. Sim, meninos têm curiosidade natural de homens. E é assim que nós somos. O que nós precisamos é de orientação.
Agora, se não tem sábia e santa orientação, vão se orientar com melhores. Obrigado, querido. O que nós precisamos não é de meninos que virem meninas, não é de meninos moles, não é de meninos frouxos, não é de meninos inseguros. O que nós precisamos não é que os meninos virem meninas ou sejam moles, mas que eles aprendam a ser homens com os seus pais e como os seus pais, e homens de Deus. Gostei muito do que o meu amigo fez com o filhinho dele para uma foto. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. O nosso tempo já venceu. Eu não quero extrapolar o tempo, mas eu tenho aqui alguns slides que, se vocês quiserem fotografar, para como lidar com os meninos, eu farei isso com o maior prazer. Mas eu quero orar por você. Vamos nos colocar de pé. Como ministro do Evangelho, eu quero chamar os homens, aqueles que quiserem vir à frente para orar comigo, se essa mensagem, se esse estudo falou com você, se o Espírito Santo de Deus o está conduzindo a algum arrependimento que você deve se arrepender diante do Senhor, você vai sair do seu lugar e você vai vir aqui à frente para orar com você. Venha, pode vir à frente. Homem, saia do seu lugar e venha à frente. Deus abençoe você. Podem vir, podem se espalhar por aqui. Deus abençoe vocês. Podem ir mais para o canto. Se essa mensagem valeu para você, homem, se falou com você, homem, não saia do seu lugar, não se envergonhe. Nessa hora quem tem que ser envergonhado aqui é o inimigo. E saiba de uma coisa, mulher, esses homens estão vindo à frente, não é porque vocês estão dizendo assim, está vendo? Eu tinha razão. Aqui só quem tem razão é Deus. Não foi você quem mudou o seu marido, foi Deus. Não é você quem está trabalhando no coração do seu marido, é Deus. E você vai ser uma auxiliadora. Você vai ser alguém que vai respeitar esse momento do seu marido. E você vai apoiá-lo. Eu quero orar por vocês, homens. Amado Deus e Pai, muito obrigado por esse tempo, por esse momento, por esse estudo. Mas eu quero agradecer ao Senhor por esses homens que estão aqui comigo orando. Eu também estou de pé, também estou aqui na frente. Pedindo do Senhor o que eu não tenho. Sabedoria. Nós pedimos ao Senhor paciência. Nós pedimos ao Senhor coragem. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude a pensar as prioridades todas da vida, começando por dentro de casa. Senhor, abençoe esses homens a serem homens de Deus, homens de fé, homens referenciais que ajudam em casa, ajudam na igreja, ajudam neste mundo mau e podre. Que o Senhor lhes abençoe, homens. Que o Senhor lhes mantenha de pé e na fé. Que o Senhor faça com que vocês andem na sua presença e na presença dos outros, como deve ser um homem. Que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde. Que o Senhor sobre você resplandeça o seu rosto. E que o Senhor lhe dê a paz. Deus o abençoe. Dê um abraço no seu colega ao lado. E que Deus nos abençoe a todos. Amém. Podem sentar. Como eu falei para vocês, eu vou colocar aqui alguns slides sobre dicas para quem é pai e mãe de meninos. Ok? Então, vou colocar aqui os slides. Quem precisar sair. Oswaldo ou alguém da equipe pode dar alguma orientação de como será agora? Agora é almoço. Agora é almoço. Ok, então, quem quiser sair já para o almoço, saia. Quem quiser se aproximar aqui, eu vou colocar aqui algumas dicas, tá bom? Então, algumas dicas sobre os meninos, depois sobre quem é pai de meninos. Então, vou dar só um tempo aqui para as pessoas virem mais para perto, se você quiser vir mais para perto. Vou colocar o slide todo e depois comento bem rápido, tá bom, gente? Então, vou colocar o slide totalmente aqui. Meninos não precisam gostar de mulher para ser homens nesse momento. Eles são meninos ainda. O aspecto mulher para eles, numa atração física, sexual, ainda está em processo. Mas eles não têm que mostrar que são homens porque gostam de mulher no sentido como os nossos pais e avós foram criados. E muitos deles
foram até lançados para um comportamento já sexual ativo com tão pouca idade. Não é isso. Meninos precisam, em primeiro lugar, aprender a gostar de ser meninos. E é tão bom ser menino. Ok? Meninos precisam ter uma infância tranquila e segura de menino. Do descanso aos compromissos, mas, por favor, não sobrecarga. Estão sobrecarregando os meninos, estão deixando os meninos sem tempo para a infância, para brincar. Então, façam isso, cuidado. Meninos precisam conversar com homens, tempo com o pai, com o avô, com os colegas meninos. E devemos treinar os nossos meninos para que eles sejam os melhores amigos na igreja e na escola. Façam isso. E meninos precisam conviver com homens, eles precisam conviver, viver com o pai, com o avô, com os homens da igreja. Vou passar de novo aqui, até o final. Meninos precisam aprender a fazer coisas de homens. E existem, sim, coisas de homens. Então, são algumas dicas sobre os meninos. Meninos precisam construir uma boa masculinidade, que seja segura, saudável, eficiente, prestativa e respeitosa, como a de um homem. Posso passar autores para vocês lerem. E Monteiro Lobato já dizia com muita segurança: quem não lê, mal ouve, mal fala e mal vê. Precisamos ter tempo para leitura. Posso passar alguns livros para vocês sobre meninos, ok? Meu amigo Edivânio, lá de Portugal. Esse aqui não precisa bater foto, não. Ele mudou para Portugal, é missionário lá. E lá estava ele colocando as cortinas. Lá estava ele fazendo o trabalho. E o seu filhinho pegou a sua maquininha de brinquedo. E queria também fazer. Agora, o que eu acho lindo nessa foto é a expressão de conferência do menino para ver se está indo bem. Então, meninos, tem esse interesse, isso é natural, ele está conferindo para ver se está tudo certo mesmo. Ok? Durante o jantar, um menino de 5 anos pergunta: papai, o que é ser homem? Bem, filho, ser homem é ser forte, trabalhar duro, ter responsabilidade, proteger e cuidar da família, saber mandar. Uau, quando crescer eu quero ser um homem igual a mamãe. Alguma coisa está muito errada aqui, não é, gente? Olha só quantas brincadeiras nós podemos ter com os nossos meninos. Brincadeiras baratas, simples. Uma caixa de papelão, brincar de bombeiro, chamar a turminha. Isso é tão rápido, tão fácil, tão bom. Então, agora algumas dicas sobre meninos. Por favor, aqueles 3 estágios. Deixa eu voltar aqui, perdão. Meninos precisam aprender a se virar, viu, gente? Meninos precisam aprender a se virar. Hoje é o dia da facilidade demais da conta. Então, meninos precisam aprender a se virar. Meninos precisam aprender a desenvolver coragem. Em tempo, coragem não se adquire no videogame. O nome para isso ali pode ser bobagem. Adquire muita bobagem. Eles precisam de torneios, participação, desafios também físicos. Ele precisa realizar, empreender, lutar, batalhar e conquistar. Ele precisa amadurecer. Infância é bem diferente de infantil no transcorrer da idade. Eu apoio a infância dos meninos, mas a infantilidade de um homem é terrível. Eles não precisam desse tipo de cobrança. Seja homem! Eles precisam de conversas, de conselhos, de amparo. Menino, não chora, seja homem! Não, isso é machismo. Meninos precisam de investimentos que lhes ensinem a ser homem. E a igreja ajudando? Como crentes em Cristo, todos precisamos de todos. E de todos os dons a serviço da igreja de Cristo e dos da igreja de Cristo. Então, o que é que a igreja pode fazer? Ela precisa de 2 coisas. Ela precisa treinar. Vocês foram desafiados. Eu agradeço a Deus que alguma coisa está queimando no coração de vocês, do tipo: eu quero participar. Eu quero me envolver. Então, compete à igreja e à liderança, além de momentos como esses, treinamentos para homens. Quem sabe a gente pode fazer o treinamento no lugar de homem no departamento infantil. A gente pode ter uma conversa dessa lá em Campinas. Eu acho que tem muita gente que você, depois devia estar aqui. Mas não reclame por quem não veio, agradeça porque você veio. Mas vamos facilitar isso para que outras pessoas também tenham esse tipo de contato. Vamos ver isso depois, Wesley, por favor. E todo líder do departamento infantil hoje precisa oferecer aos seus alunos 2 coisas. Respostas, porque eles fazem perguntas. E se vocês não respondem, quem vai responder? O mundo. Então, toda criança precisa de respostas. E toda criança precisa de proposta. Depende de como você coloca e atrai. Se você não coloca e não atrai,
Alguém vai colocar, alguém vai atrair. Que Deus abençoe os meninos de vocês, os filhos de vocês. Vamos comer que o feijão está esperando.